Bem-vindo, querido irmão e querida irmã. Se você está enfrentando desafios em sua família ou simplesmente deseja fortalecer ainda mais os laços que os unem, esta oração foi preparada especialmente para você, trazendo a inspiração do jovem Carlo Acutis para sua vida familiar. A família é o primeiro lugar onde aprendemos a amar e ser amados, mas sabemos que nem sempre é fácil manter a harmonia e a paz neste ambiente tão precioso. Muitas vezes, nos sentimos perdidos em meio aos conflitos, à rotina desgastante e aos problemas que parecem não ter solução, afastando-nos daqueles que mais amamos. Deixe nos comentários o nome de alguém de sua família que você deseja incluir nesta oração poderosa, para que juntos possamos interceder por essa pessoa tão especial e por toda a sua família. Com a inspiração de Carlo Acutis, o jovem que soube valorizar profundamente seus laços familiares, vamos pedir a Deus que transforme sua casa em um verdadeiro lar, repleto de amor, compreensão e fé. Carlo Acutis, jovem italiano que viveu uma vida curta, mas extraordinariamente significativa, nos deixou um legado precioso sobre como viver em família de maneira autêntica e amorosa. Nascido em 1991 e tendo partido para a casa do pai em 2006, com apenas 15 anos, Carlo nos mostrou como é possível santificar-se no dia a dia familiar, transformando gestos simples em expressões profundas de amor. Desde muito jovem, Carlo demonstrava uma sensibilidade especial para com seus pais, Antônia e Andrea Acutis. Ele compreendia que a família é um presente divino, um espaço sagrado onde podemos crescer em virtude e amor. Carlo não considerava seus pais apenas como provedores ou figuras de autoridade, mas como companheiros de jornada, pessoas com quem podia compartilhar suas alegrias, seus sonhos e também suas inquietações espirituais. Senhor Deus, ao contemplarmos o exemplo de Carlo Acutis, pedimos que infunda em nossas famílias o mesmo espírito de amor e respeito que ele cultivava, que possamos olhar para cada membro de nossa família com os olhos da fé, reconhecendo a presença divina que habita em cada um. Como Carlo fazia, queremos valorizar cada momento compartilhado, cada conversa, cada refeição em família, transformando o cotidiano em oportunidades de crescimento e santificação. Carlo tinha uma relação especial com sua mãe, Antônia. Apesar de sua família não ser particularmente religiosa quando ele era pequeno, foi Carlo quem, com sua fé vibrante e seu exemplo, conduziu seus pais a uma vida espiritual mais profunda. Ele não o fez através de pregações ou imposições, mas pelo testemunho silencioso e constante de sua devoção. Nas pequenos gestos diários, como esperar pacientemente por sua mãe enquanto ela fazia compras ou ajudar nas tarefas domésticas sem reclamar, Carlo mostrava como o amor familiar se expressa concretamente. Pai Celestial, inspirados pelo jovem Carlo, pedimos que nossas famílias possam ser transformadas pelo poder do teu amor. Onde há indiferença, que possamos semear a atenção. Onde há mágoas, que possamos cultivar o perdão. Onde há distanciamento, que possamos construir pontes de diálogo sincero. Que, como Carlo, sejamos capazes de influenciar positivamente nossos familiares, não por palavras vazias, mas por atitudes concretas de amor. O que mais impressiona no testemunho familiar de Carlo Acutis é sua capacidade de equilibrar a vida moderna com os valores eternos. Em uma era digital, ele usou a tecnologia não para se isolar, mas para conectar-se com outros e compartilhar sua fé. Em sua própria casa, Carlo criou um ambiente onde a tecnologia servia à comunhão, não à separação. Ele desenvolveu websites sobre milagres eucarísticos enquanto mantinha um relacionamento próximo e afetuoso com seus pais, mostrando que é possível integrar harmoniosamente fé, família e modernidade. Senhor Jesus, que chamaste Carlo Acutis para ser teu apóstolo da era digital, ensina-nos a usar as ferramentas do nosso tempo para fortalecer, não para enfraquecer, nossos laços familiares. Que nossas casas sejam lugares onde a tecnologia serve à comunhão e ao diálogo, não ao isolamento. Que, como Carlo, saibamos criar momentos significativos com nossa família, compartilhando não apenas o mesmo espaço físico, mas também nossos corações e nossa fé.
Carlo compreendia profundamente que a família é o primeiro lugar de evangelização e vivia isso de maneira extraordinária. Seu amor pelos menos favorecidos não começava nas ruas, mas em casa, na forma como tratava os empregados da família, sempre com dignidade e respeito. Ele usava sua mesada para comprar sacos de dormir para moradores de rua e frequentemente levava comida para eles, mostrando que a caridade cristã começa no lar e transborda para o mundo. Espírito Santo, fonte de todo amor, derrama teus dons sobre nossas famílias. Que, como Carlo Acutis, possamos fazer de nossos lares verdadeiros centros de irradiação do amor divino. Que nossas relações familiares sejam marcadas pela generosidade, pela compreensão e pelo desejo sincero do bem do outro. Que nossos filhos, irmãos, pais e avós encontrem em nós reflexos do amor de Deus, assim como todos viam em Carlo um reflexo autêntico da luz de Cristo. A família de Carlo também enfrentou desafios e dificuldades, como qualquer outra. No entanto, o que diferenciava sua experiência familiar era a capacidade de trazer Deus para o centro dessas situações. Quando surgiam conflitos ou desentendimentos, Carlo era frequentemente o pacificador, aquele que, com sabedoria além de sua idade, conseguia restaurar a harmonia por meio do diálogo respeitoso e da oração conjunta. Ele compreendia que uma família unida a Deus é uma família que pode superar qualquer adversidade. Deus de amor e bondade olha com misericórdia para nossas famílias, especialmente para aquelas que passam por momentos de provação e sofrimento. Que o exemplo de Carlo Acutis nos inspire a colocar-te no centro de nossos lares, buscando tua sabedoria e tua graça nas horas difíceis. Que possamos, como ele, ser instrumentos de paz e reconciliação em nossas casas, transformando cada conflito em oportunidade de crescimento no amor. Deus Todo-Poderoso, ao contemplarmos o teu projeto original para a família, somos tomados por profunda admiração e gratidão. Desde o início da criação, tu pensaste a família como o berço da vida e do amor, como o primeiro lugar onde experimentamos o que significa amar e ser amados. No livro do Gênesis, lemos que criaste o homem e a mulher à tua imagem e semelhança, abençoando sua união e convidando-os a serem fecundos. Este plano divino para a família revela a tua sabedoria infinita e teu desejo de que vivamos em comunhão uns com os outros. A família, segundo o teu projeto divino, não é uma mera instituição social ou uma convenção humana passageira. É um desígnio inscrito na própria natureza humana, um reflexo da comunhão trinitária. Na Santíssima Trindade, contemplamos o modelo perfeito de família: Pai, Filho e Espírito Santo. Vivendo em perfeita unidade, cada pessoa divina doando-se inteiramente às outras em um intercâmbio eterno de amor. Este é o modelo que inspira nossa vida familiar, chamando-nos a uma comunhão de pessoas onde cada membro se doa aos outros por amor. São João Paulo II, que tanto refletiu sobre a beleza do plano de Deus para a família, nos ensina que o futuro da humanidade passa pela família. Esta afirmação profunda nos faz compreender a importância crucial da família, não apenas para a felicidade pessoal, mas para o bem de toda a sociedade. Quando as famílias são saudáveis, a sociedade prospera. Quando as famílias se fragmentam, toda a comunidade humana sofre as consequências. Por isso, Senhor, pedimos tua graça especial para todas as famílias do mundo, para que possam redescobrir a beleza de teu projeto original e vivê-lo com alegria e fidelidade. Carlo Acutis, o jovem que hoje nos inspira, cresceu em uma família que, embora não fosse perfeita, esforçava-se para viver segundo o plano divino. Seus pais criaram um ambiente onde ele podia desenvolver seus dons e talentos, especialmente sua precoce e profunda espiritualidade. Foi no seio familiar que Carlo aprendeu os primeiros passos da fé e onde cultivou sua extraordinária devoção eucarística. Seu exemplo nos mostra que, quando uma família se abre à ação da graça divina, torna-se terreno fértil para o florescimento da santidade. Senhor, sabemos que teu plano para nossas famílias inclui desafios e provações. A cruz, símbolo central de nossa fé, nos lembra que o amor verdadeiro sempre passa pelo sacrifício e pela doação de si.
As dificuldades que enfrentamos em família, os desentendimentos, as diferenças de personalidade, os problemas financeiros, as doenças, podem, com tua graça, transformar-se em oportunidades para crescermos no amor. Como Jesus transformou a cruz, instrumento de tortura, em sinal de salvação, assim também nossas cruzes familiares podem tornar-se caminhos de santificação. Deus de bondade, neste momento nos unimos a todos que estão acompanhando esta oração e pedimos especialmente por aqueles que deixaram o nome de seus familiares nos comentários. Tu conheces cada uma dessas pessoas por nome. Conheces suas lutas e seus sonhos, suas feridas e suas esperanças. Derrama sobre elas tua bênção abundante, fortalece seus laços familiares e ajuda-as a redescobrir a beleza de teu projeto original para suas famílias. Enquanto meditamos sobre o plano divino para a família, não podemos deixar de pensar em tantas pessoas que experimentam a dor de famílias fragmentadas ou ausentes. Para elas, Senhor, pedimos consolação e esperança, que possam encontrar em Ti o Pai amoroso que nunca abandona, e na comunidade cristã, uma família espiritual que acolhe e apoia. E inspirados pelo exemplo de Carlo Acutis, que sabia acolher e valorizar cada pessoa, independentemente de sua situação familiar, queremos ser instrumentos de Teu amor para aqueles que não conhecem o calor de um lar. Se você está acompanhando esta oração, saiba que Deus tem um plano maravilhoso para sua família. Talvez você esteja passando por um momento difícil, enfrentando conflitos que parecem insolúveis ou carregando feridas profundas causadas por aqueles que deveriam amá-lo. Não perca a esperança. O mesmo Deus que projetou a família como espaço de amor pode restaurar o que está quebrado e curar o que está ferido. Assim como Carlo Acutis confiava plenamente na providência divina, confiemos também nós que Deus pode transformar nossas realidades familiares, por mais complexas que sejam. A sabedoria de Carlo Acutis nos inspira a assumir nossa parte no plano divino para a família. Se você deseja ver mudanças positivas em sua família, comece hoje mesmo a ser um agente dessa transformação. Compartilhe este vídeo com seus familiares, convidando-os a se unirem a você nesta oração poderosa. Ao escolher se comprometer com o plano de Deus para sua família, você abre as portas para que a graça divina opere maravilhas em seu lar. E lembre-se das palavras de Carlo. A nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é a nossa pátria. Desde sempre somos esperados no céu. Esta perspectiva de eternidade transforma profundamente nossa visão da família, ajudando-nos a valorizar cada momento e cada relação à luz da eternidade. Senhor, enquanto avançamos nesta oração pela família, pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça, que possamos compreender cada vez mais profundamente a beleza de Teu projeto original para nossas famílias e encontrar em Ti a força para vivê-lo dia após dia, e que o exemplo de Carlo Acutis continue a nos inspirar, mostrando-nos que é possível, mesmo na juventude, ser um farol de luz e amor no ambiente familiar. Pai Celestial, ao abordarmos o tema dos desafios familiares, reconhecemos nossa completa dependência de Ti. Nenhuma família está isenta de dificuldades, e é nos momentos de provação que mais precisamos de Tua graça e sabedoria. Carlo Acutis, mesmo em sua curta vida, experimentou que a família não é um refúgio perfeito, mas um lugar onde aprendemos a crescer através dos desafios. Ele costumava dizer: todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Esta frase nos lembra que cada família é única, com seus próprios desafios e fortalezas, e que não devemos comparar nossa jornada familiar com a dos outros. Os desafios familiares assumem muitas formas: problemas de comunicação, conflitos não resolvidos, dificuldades financeiras, doenças, vícios, infidelidades, distanciamento emocional. Estes problemas, quando não enfrentados adequadamente, podem criar feridas profundas que se propagam por gerações. No entanto, com Tua graça, Senhor, mesmo as situações mais dolorosas podem transformar-se em oportunidades de crescimento e renovação. Como nos ensina a carta aos Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Carlo Acutis
demonstrava uma sabedoria extraordinária ao lidar com os desafios familiares cotidianos. Ele compreendia que a paciência e o perdão são virtudes essenciais para a convivência harmoniosa. Quando surgiam desentendimentos, Carlo não alimentava ressentimentos nem guardava mágoas. Ao contrário, buscava sempre o diálogo sincero e a reconciliação. Este exemplo nos convida a refletir. Como estamos lidando com os conflitos em nossa própria família? Estamos permitindo que pequenos desentendimentos se transformem em muros de separação? Ou estamos, como Carlo, buscando construir pontes de reconciliação? Senhor Jesus, tu que experimentaste a vida familiar em Nazaré, conheces por experiência própria os desafios da convivência diária. Na Sagrada Família, tu, Maria e José enfrentaram dificuldades reais. A pobreza, o exílio no Egito, a incompreensão dos parentes, as preocupações com o sustento diário. No entanto, estas provações não diminuíram o amor que unia vossa família. Ao contrário, o fortaleceram. Que vosso exemplo nos inspire a transformar cada desafio familiar em oportunidade de crescimento no amor. Um dos maiores desafios que muitas famílias enfrentam hoje é a falta de tempo de qualidade juntos. A correria da vida moderna, as múltiplas responsabilidades, as distrações tecnológicas frequentemente nos roubam os momentos preciosos de conexão familiar. Carlo Acutis, apesar de sua paixão pela informática, nunca permitiu que a tecnologia substituísse os relacionamentos reais. Ele sabia equilibrar seu tempo online com momentos significativos junto à família. Este equilíbrio é um desafio constante para nós hoje, mas é essencial para fortalecer os vínculos familiares. Espírito Santo, fonte de sabedoria, ilumina-nos para que possamos identificar os verdadeiros desafios que enfrentamos em família, aqueles que estão além dos sintomas superficiais. Muitas vezes, focamos nos comportamentos problemáticos sem perceber as necessidades não atendidas ou as feridas emocionais que os motivam. Carlo Acutis tinha um olhar penetrante, capaz de enxergar além das aparências. Ele percebia quando seus colegas estavam passando por dificuldades em casa e oferecia não apenas palavras de conforto, mas sua presença atenta e solidária. Que possamos desenvolver esta mesma sensibilidade em relação aos membros de nossa família. A comunicação autêntica é fundamental para superar os desafios familiares. Muitas vezes, os problemas crescem não pela sua gravidade intrínseca, mas pela falta de diálogo aberto e honesto. Carlo Acutis valorizava profundamente a comunicação verdadeira. Ele compartilhava seus pensamentos e sentimentos com seus pais de maneira transparente, criando um ambiente de confiança mútua. Senhor, ajuda-nos a cultivar em nossas famílias esta mesma abertura e honestidade, removendo as barreiras que impedem uma comunicação autêntica. Os desafios econômicos afetam profundamente muitas famílias, gerando estresse e insegurança. Carlo, apesar de ter nascido em uma família abastada, demonstrava uma notável desapego aos bens materiais e uma grande sensibilidade para com os menos favorecidos. Este exemplo nos ensina que, independentemente de nossa situação financeira, o verdadeiro tesouro de uma família não está nos bens que possui, mas no amor que compartilha. Deus providente, confiamos a Ti todas as famílias que enfrentam dificuldades econômicas, pedindo que lhes concedas o pão de cada dia e a serenidade para confiar em Tua providência. As crises de saúde representam outro desafio significativo para muitas famílias. O próprio Carlo enfrentou a doença com extraordinária coragem e serenidade. Quando diagnosticado com leucemia, ele ofereceu seus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa, transformando sua dor em um ato de amor. Este testemunho nos mostra que, com fé, até mesmo o sofrimento mais intenso pode ser vivido com dignidade e sentido. Senhor da vida e da saúde, confiamos a Ti todos os membros de nossas famílias que estão doentes, pedindo cura para o corpo e conforto para a alma. A adolescência é, frequentemente, um período desafiador para a dinâmica familiar. Os conflitos entre gerações, a busca por independência, as influências externas podem criar tensões significativas. Carlo Acutis viveu sua adolescência de maneira extraordinária,
mantendo um relacionamento de respeito e colaboração com seus pais, mesmo enquanto desenvolvia sua própria individualidade. Ele demonstrava que é possível ser fiel a si mesmo e aos próprios valores sem necessidade de rebelião ou ruptura com a família. Este exemplo é particularmente valioso hoje, quando tantos jovens e seus pais lutam para encontrar um equilíbrio saudável entre autonomia e pertencimento. Senhor, sabemos que não existem fórmulas mágicas para resolver os desafios familiares. Cada situação é única e requer sabedoria e discernimento específicos. Mas confiamos que, com Tua graça, podemos encontrar caminhos de cura e renovação para nossas famílias. Inspirados pelo exemplo de Carlo Acutis, queremos enfrentar nossos desafios com coragem e esperança, sabendo que não estamos sozinhos nesta jornada. Tu caminhas conosco e Tua presença torna possível o que humanamente parece impossível. Deus Pai, fonte de toda bênção, ao contemplarmos a família como igreja doméstica, somos convidados a redescobrir a dimensão sagrada de nossos lares. O Concílio Vaticano II nos ensina que a família cristã é uma igreja em miniatura, onde a fé é vivida, celebrada e transmitida de geração em geração. Este conceito não é uma mera metáfora bonita, mas uma realidade profunda que transforma nossa compreensão da vida familiar. Em cada lar cristão, Tu estás presente de modo especial, santificando as relações e elevando os gestos cotidianos à dignidade de sinais sagrados. Carlo Acutis compreendeu profundamente esta verdade e a viveu de maneira extraordinária. Em sua própria casa, ele criou um ambiente de oração e contemplação, transformando um quarto comum em um espaço sagrado onde podia encontrar-se intimamente contigo, Senhor. Mesmo sendo muito jovem, Carlo reconhecia a importância de consagrar espaços físicos dentro de casa para o encontro com o divino. Este exemplo nos inspira a criar em nossos próprios lares cantinhos de oração, lugares simples, mas significativos, onde a família pode reunir-se para rezar e onde cada membro pode retirar-se para momentos de silêncio contigo. A família, como igreja doméstica, se manifesta primeiramente na oração compartilhada. Carlo Acutis rezava diariamente o terço com seus pais, participava da missa todos os dias e incentivava as pessoas ao seu redor a desenvolverem uma vida de oração constante. Ele compreendia que a família que reza unida permanece unida, não por força de um ditado popular, mas pela realidade da graça divina que atua poderosamente quando nos reunimos em Teu nome. Senhor, inspira em nossas famílias o desejo da oração conjunta, ajudando-nos a superar a pressa, a timidez ou os obstáculos que muitas vezes nos impedem de rezar juntos. A transmissão da fé é uma das missões fundamentais da família como igreja doméstica. Os pais são os primeiros catequistas de seus filhos, não tanto pelo que ensinam verbalmente, mas pelo testemunho de suas vidas. Carlo Acutis teve o privilégio de crescer em uma família onde a fé era valorizada, mesmo que seus pais não fossem inicialmente muito praticantes. Foi o próprio Carlo quem, com seu exemplo luminoso, conduziu sua família a uma vida de fé mais profunda. Este caso extraordinário nos lembra que a transmissão da fé não ocorre apenas de cima para baixo, dos mais velhos para os mais jovens, mas muitas vezes acontece de maneira circular, onde todos os membros da família evangelizam e são evangelizados mutuamente. A celebração das festas litúrgicas no lar é outra expressão importante da família como igreja doméstica. Carlo Acutis valorizava profundamente os tempos litúrgicos, especialmente o Natal e a Páscoa, vendo neles oportunidades preciosas para aprofundar a vivência da fé em família. Ele compreendia que estas celebrações não são meras tradições culturais, mas momentos de encontro real com o Cristo vivo. Senhor, ajuda nossas famílias a redescobrir o sentido profundo das festas cristãs, para que possamos celebrá-las não de maneira superficial ou consumista, mas como verdadeiras experiências de fé que nutrem nossa vida espiritual. Você que está acompanhando esta oração, eu gostaria de convidá-lo a fazer um compromisso especial com Deus hoje. Inspirado pelo exemplo de Carlo Acutis, comprometa-se a
transformar sua casa em uma verdadeira igreja doméstica, onde a presença de Deus é honrada e celebrada. Compartilhe este vídeo com sua família e converse sobre formas concretas de fortalecer a dimensão espiritual de seu lar. As pequenas mudanças que você implementar hoje podem ter um impacto eterno na vida espiritual de sua família. Como Carlo gostava de dizer, não eu, mas Deus, reconhecendo que é a graça divina que opera as verdadeiras transformações em nossas vidas. Um aspecto fundamental da família como igreja doméstica é o exercício da caridade. A família não existe apenas para si mesma, mas é chamada a ser um sinal do amor de Deus no mundo. Carlo Acutis compreendia profundamente esta dimensão missionária da família. Desde muito jovem, ele usava seus recursos para ajudar os pobres, visitava idosos solitários e se preocupava com colegas que enfrentavam dificuldades. Este exemplo nos lembra que nossa família é chamada a ser um centro irradiador do amor de Deus, ultrapassando as próprias fronteiras para alcançar os necessitados, os solitários, os marginalizados. Senhor, ajuda nossas famílias a crescerem nesta dimensão de serviço e solidariedade para que sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. A vivência dos sacramentos é central para a família como igreja doméstica. Carlo Acutis tinha uma devoção extraordinária à Eucaristia, que chamava de sua autoestrada para o céu. Ele participava diariamente da missa e passava longos momentos em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Da mesma forma, valorizava profundamente o sacramento da reconciliação, confessando-se semanalmente. Este exemplo nos convida a colocar os sacramentos no centro da vida familiar, reconhecendo-os como encontros privilegiados com Cristo que alimentam e renovam nossa vida espiritual. Senhor Jesus, que nossas famílias possam redescobrir a centralidade dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da reconciliação, fontes inesgotáveis de graça para nossa peregrinação terrena. A formação na fé é outra dimensão essencial da família como igreja doméstica. Carlo Acutis dedicava-se com paixão ao estudo da doutrina católica, lendo vidas de santos e documentos da igreja desde tenra idade. Ele compreendia que a fé não é apenas uma questão de sentimentos ou tradições, mas envolve também o conhecimento da verdade revelada. Este exemplo nos desafia a investir na formação religiosa de nossa família, através da leitura da Bíblia, do estudo do catecismo, do conhecimento das vidas dos santos. Espírito Santo, fonte de toda sabedoria, ilumina nossas mentes e corações para que possamos crescer no conhecimento e no amor de Tua verdade. Ao refletirmos sobre a família como igreja doméstica, não podemos esquecer o papel fundamental do perdão e da reconciliação. Carlo Acutis, com sua maturidade espiritual surpreendente, compreendia que o perdão não é opcional na vida cristã, mas uma exigência do Evangelho. Ele praticava o perdão diariamente, recusando-se a guardar ressentimentos ou a alimentar conflitos. Este exemplo é particularmente valioso para nossas famílias, onde as pequenas ofensas cotidianas podem acumular-se e criar muros de separação. Senhor Jesus, que nos ensinaste a perdoar 70 vezes 7, ajuda nossas famílias a viverem a dinâmica constante do perdão e da reconciliação, refletindo assim Tua misericórdia infinita. Finalmente, a família como igreja doméstica é chamada a ser um espaço de discernimento vocacional, onde cada membro é ajudado a descobrir e seguir o chamado específico de Deus para a sua vida. Carlo Acutis discerniu muito cedo sua vocação à santidade e viveu-a com radicalidade, mesmo em sua breve existência terrena. Ele nos ensina que a santidade não é um privilégio reservado a alguns eleitos, mas a vocação universal de todos os batizados, que pode e deve ser vivida no ambiente familiar cotidiano. Senhor, ajuda cada família a tornar-se um terreno fértil onde as vocações possam florescer, sejam elas para o matrimônio, para a vida consagrada, para o sacerdócio ou para uma entrega especial no celibato apostólico. Senhor Deus, ao meditarmos sobre o legado familiar e os valores eternos que são transmitidos através das gerações, somos confrontados com uma verdade fundamental. O que construímos em nossas famílias hoje ecoa na eternidade.
Carlo Acutis, em sua breve mas luminosa jornada terrena, compreendeu profundamente esta realidade. Ele sabia que os valores vividos e testemunhados em família não são apenas para o momento presente, mas constituem um legado precioso que atravessa gerações e tem repercussões eternas. O legado mais importante que podemos deixar para nossos filhos, netos e gerações futuras não são bens materiais ou conquistas terrenas, mas valores eternos enraizados no Evangelho. Carlo Acutis, embora jovem, já tinha clareza sobre esta hierarquia de valores. Ele costumava dizer: a nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é a nossa pátria. Desde sempre somos esperados no céu. Esta perspectiva de eternidade moldava suas escolhas diárias e suas relações familiares, lembrando-nos que nossas famílias são comunidades peregrinas, caminhando juntas em direção à pátria celestial. O primeiro valor eterno que somos chamados a transmitir em nossas famílias é a fé viva em Ti, Senhor. Carlo Acutis vivia uma fé extraordinariamente vibrante desde a infância. Para ele, a fé não era um conjunto de normas ou tradições vazias, mas uma relação pessoal e transformadora contigo. Esta fé autêntica transbordava naturalmente para todos ao seu redor, incluindo sua família. Seu exemplo nos ensina que a fé não se impõe, mas se propõe através do testemunho de vida. Senhor, ajuda-nos a cultivar em nossas famílias uma fé assim, pessoal, profunda e contagiante, que possa ser transmitida não apenas por palavras, mas principalmente pelo exemplo de vida. O segundo valor eterno essencial é o amor incondicional, reflexo do teu próprio amor por nós. Carlo Acutis vivia este amor de maneira extraordinária, acolhendo a todos sem distinção e demonstrando especial predileção pelos mais necessitados e marginalizados. Em sua família, Carlo era conhecido por sua generosidade e sensibilidade às necessidades dos outros. Este amor sem restrições, que não depende de méritos ou retribuições, é o fundamento de um legado familiar duradouro. Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas, para que nossas famílias sejam verdadeiras escolas de amor, onde cada membro se sente valorizado e amado pelo que é, não pelo que faz ou possui. A humildade é outro valor eterno que devemos cultivar e transmitir em nossas famílias. Carlo Acutis, apesar de seus muitos talentos e qualidades, mantinha-se sempre humilde, reconhecendo que todos os seus dons vinham de Ti e deveriam ser colocados a serviço dos outros. Em um mundo que frequentemente valoriza o orgulho, a autopromoção e a competição, a humildade de Carlo brilha como um farol, lembrando-nos que a verdadeira grandeza consiste em servir. Deus humilde, que Te fizeste pequeno por amor a nós, ajuda nossas famílias a crescerem na humildade, reconhecendo que tudo o que somos e temos é dom Teu e deve ser partilhado generosamente. A virtude da gratidão é fundamental para construir um legado familiar significativo. Carlo Acutis manifestava constantemente sua gratidão a Deus pelos dons recebidos e as pessoas que o cercavam por seu amor e apoio. Ele compreendia que a gratidão não é apenas uma questão de boas maneiras, mas uma disposição espiritual que nos abre para receber ainda mais bênçãos. Quando cultivamos a gratidão em família, criamos um ambiente positivo onde o foco está no que temos, não no que nos falta. Senhor generoso, que nos cumulas diariamente com Tuas bênçãos, ensina-nos a reconhecer e agradecer Teus dons, para que a gratidão se torne um hábito familiar que se transmite de geração em geração. O valor da integridade é outro pilar de um legado familiar duradouro. Carlo Acutis vivia com extraordinária coerência entre o que acreditava e o que praticava. Não havia nele a dupla vida que tantas vezes compromete nosso testemunho cristão. Entre amigos, na escola ou em casa, Carlo era sempre o mesmo, fiel aos seus princípios e valores. Esta integridade impressionava a todos que o conheciam e constitui um exemplo valioso para nossas famílias hoje. Em um mundo onde as meias-verdades e os compromissos morais são comuns, somos chamados a cultivar e transmitir o valor da integridade, vivendo a verdade em todas as dimensões de nossa vida. Deus de verdade,
fortalece nossas famílias na vivência da integridade, para que sejamos testemunhas autênticas do Evangelho em todos os ambientes. A perseverança é um valor essencial que devemos legar às futuras gerações. Carlo Acutis, apesar de sua juventude, demonstrava notável constância em seus propósitos. Ele perseverava na oração diária, na participação na missa, no serviço aos pobres e em seus projetos apostólicos, como a catalogação dos milagres eucarísticos. Mesmo quando enfrentou a doença terminal, Carlo manteve-se firme em sua fé e em seu amor. Esta perseverança é particularmente necessária hoje, quando a cultura da instantaneidade e do descartável afeta também nossas relações e compromissos. Senhor, fonte de toda fortaleza, ajuda nossas famílias a cultivarem a virtude da perseverança, mantendo-se fiéis aos compromissos assumidos e perseverando no bem, mesmo em meio às dificuldades. A alegria cristã é outro valor eterno que caracteriza um legado familiar autêntico. Carlo Acutis irradiava uma alegria contagiante que brotava de sua íntima união contigo, Senhor. Ele demonstrava que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas ou dos prazeres passageiros, mas da certeza de ser amado por Deus e de viver segundo sua vontade. Esta alegria, que permanece mesmo nas provações, é um testemunho poderoso para o mundo e um legado precioso para as gerações futuras. Espírito Santo, fonte de alegria, inunda nossas famílias com tua presença, para que possamos experimentar e transmitir a alegria que nasce da fé, mesmo em meio às inevitáveis dificuldades da vida. A generosidade é um valor fundamental no legado familiar. Carlo Acutis, desde pequeno, demonstrava extraordinária generosidade, compartilhando seus bens com os necessitados e dedicando seu tempo e talentos para ajudar os outros. Ele compreendia que é dando que se recebe e vivia este princípio cristão com radicalidade. Seu exemplo nos desafia a cultivar a generosidade em nossas famílias, ensinando nossos filhos a partilhar e a colocar-se a serviço dos outros. Deus generoso, que não cessas de derramar tuas graças sobre nós, ensina-nos a ser canais de tua generosidade, construindo famílias onde a partilha e o serviço são valores centrais que se transmitem de geração em geração. O perdão é um valor inegociável para um legado familiar saudável e duradouro. Carlo Acutis, com sua maturidade espiritual surpreendente, compreendia que o perdão é o coração do Evangelho e o praticava em sua vida cotidiana. Ele não guardava ressentimentos e buscava sempre a reconciliação quando ocorriam conflitos. Este exemplo é precioso para nossas famílias, onde as feridas não perdoadas podem criar ciclos de mágoas que se perpetuam por gerações. Senhor Jesus, que da cruz nos deste o exemplo supremo de perdão, ajuda nossas famílias a romperem os ciclos de ressentimento através do perdão sincero, construindo assim um legado de cura e reconciliação para as gerações futuras. Finalmente, a esperança é um valor essencial que devemos transmitir em nosso legado familiar. Carlo Acutis vivia com os olhos fixos na eternidade, sem que isso o impedisse de comprometer-se plenamente com suas responsabilidades terrenas. Sua esperança não era uma fuga da realidade, mas uma âncora segura que dava sentido e direção à sua vida. Esta esperança cristã, baseada não em desejos vagos, mas nas promessas concretas de Deus, é um tesouro inestimável para nossas famílias, especialmente em tempos de incerteza e desafios. Deus de esperança fortalece em nossas famílias esta virtude teologal, para que possamos enfrentar o futuro com confiança e otimismo, transmitindo às gerações vindouras a certeza de que Tu tens a última palavra sobre nossa história. Querido irmão e querida irmã, chegamos juntos ao final desta jornada de oração pela família, inspirada pelo exemplo luminoso de Carlo Acutis. Durante este tempo precioso, mergulhamos nos valores essenciais que fazem de uma casa um verdadeiro lar, um reflexo do amor divino aqui na Terra. Como Carlo nos ensinou através de sua breve, mas extraordinária vida, a família é o primeiro lugar onde aprendemos a amar e ser amados, onde cultivamos a fé e construímos um legado de valores eternos. Quero expressar minha profunda gratidão por você ter permanecido conectado durante toda esta oração.
Sua presença e suas intenções foram parte essencial deste momento de comunhão espiritual. Os nomes que você compartilhou nos comentários foram incluídos em cada palavra desta oração, e tenho certeza de que Deus, em sua infinita bondade, já está operando transformações maravilhosas em suas famílias. Como Carlo Acutis costumava dizer, todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. Que sua família possa sempre preservar sua originalidade divina e cumprir o propósito único para o qual foi criada. O que experimentamos hoje não precisa terminar aqui. Convido você a escolher um dos vídeos que aparecerá na tela para continuar sua jornada de fé. Cada um deles foi preparado com o mesmo amor e dedicação para ajudá-lo a crescer espiritualmente e fortalecer ainda mais sua família. Ao compartilhar este vídeo com seus familiares e amigos, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, espalhando as sementes de esperança e renovação que o jovem Carlo Acutis plantou durante sua passagem pela Terra. Lembre-se que cada vez que você compartilha uma mensagem de fé, está contribuindo para a transformação do mundo. Uma família por vez. Que Deus Todo-Poderoso derrame abundantes bênçãos sobre você e toda a sua família. Que a intercessão de Carlo Acutis, este jovem apaixonado pela Eucaristia e pela santidade na vida cotidiana, acompanhe seus passos e inspire suas escolhas. Que sua casa seja sempre um santuário de amor, paz e fé, onde cada membro possa crescer e florescer segundo o plano divino. E que a graça que recebemos hoje continue a frutificar em sua vida, trazendo cura para as feridas do passado, força para os desafios do presente e esperança para os sonhos do futuro.